Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BIME11, o BIME11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Contudo, a sua classificação aqui está como híbrido. Por quê? Esse fundo aqui, na minha opinião, ele está funcionando como se fosse um hedge fund. Ele tem investimentos em permutas, em fundos imobiliários, em outros projetos, não necessariamente que sejam apenas fundos de papel. Então ele, para mim, realmente ele é híbrido, ele é como se fosse um hedge fund. É um fundo que foi lançado no mês 11 de 2021, ele é um fundo de base R$10, Bril é a gestora, ele tem mandato renda, e ele conta com a liquidez diária de 100 mil mais ou menos. É uma liquidez baixa, mas na minha humilde opinião, é uma liquidez aceitável para pequenos e médios investidores. É um fundo para investidor em geral, não tem nota do site e não faz parte do IFIX. E conta com mais de 5 milhões e 800 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,75. Isso significa que ele está sendo negociado com 25% de desconto. O seu patrimônio atual é de 52 milhões, só que o mercado só está aceitando pagar 39 milhões. Então veja, é um fundo de base R$10, mas a cota hoje está valendo R$ 8,92, quase 9. E desse valor, o mercado está aceitando pagar apenas R$ 6,71. Tendo fevereiro como referência, é um fundo que conta com pouco mais de 6.800 cotistas. Então, o que a gente observa aqui? Atualmente, a negociação desse fundo está em 6,71 e na data que eu gravo o vídeo ele está nas suas mínimas históricas. E o máximo que ele teve no último ano, 9,82. Quando esse fundo veio a mercado aqui, ó, ele veio a mercado no final de 2021. E o que a gente pode observar disso? Todos os finais de ano de 2020, 2021, o que a gente observou? Uma queda, uma depressão aqui na bolsa. Não foi diferente, ó, ele saiu a 10, como ele era novo ainda, ele caiu pouco. Ele caiu ali a mais ou menos quase R$9. Ficou lateralizado durante todo o ano de 2022, até mais ou menos o mês 10 de 2022, nessa faixa, negociando ali na casa, ó, de 9,50, às vezes chegando perto de 9,80, por vezes negociando ali próximo de 9,20, 9,30, ele ficou mais ou menos de lado esse período inteiro. E aí, em novembro do ano passado, 2022, as suas cotas desabam do patamar de 9 para 8, depois de 8 para mais ou menos 7,50, e agora, recentemente, ele cai de 7,50 para esses patamares de 6 e pouquinho, 6,70 e tal, inclusive é o menor valor do último ano. O que eu acho que pode estar ocasionando essa queda desse fundo? Por ele ser um fundo pequeno, não ser um fundo conhecido, não ser um fundo que tem uma gestora pelo menos forte, grande por trás, o que acontece é isso, ó, o fundo vê mercado, começou a entregar ali rendimentos bem agressivos, ó, de 10 centavos, depois 12, depois 15, depois 16 a 7 centavos, mas com o arrefecimento da inflação, esse fundo foi altamente impactado. Então o que ele estava entregando ali acima de 15 centavos, aí o mercado cresce o olho aqui, fica satisfeito com o fundo, ele despenca para patamares ali de 8, de 6, de 4 centavos, e agora aparentemente o fundo vem mostrando recuperação, e já está entregando 2 entregas consecutivas na casa de 8 centavos. E eu, que sou um Zé Goiaba, que sou um Zé Ninguém, acredito que esse fundo vai começar a entregar mais. 9, 10, 11, até 12 centavos novamente. Eu acho que ele deve chegar em breve já nesse patamar. Desde que os seus ativos internos não passem por default, por inadimplência, coisas nesse sentido. Aqui a gente vê com exatidão as entregas do fundo. Então lá, ó, 14, 15, 16, 16, 13, e aí começa a queda. E justo aqui você vai ver que é quando o fundo desaba, ó. Então 8, 4, 6, 7, 8, 8. E gente, aconteceu essa queda aqui, ó, só com esse fundo? Então na minha opinião, o que está acontecendo com esse fundo, para mim, é algo normal. Só que esse fundo apanha mais do que os outros fundos do mercado. Mas essa queda, depreciação, se o Kinea, que as pessoas, assim, muitos consideram ser a melhor gestora do mercado, a Kinea e tal, que são os bambambãs, eles tiveram uma depreciação gigantesca dos seus rendimentos nesse momento, esse fundo não foi diferente. Então, não é algo que essa gestora fez de errado, não é algo que somente esse ativo está passando, e sim, é uma conjectura da situação de mercado. O nosso mercado de crédito, atualmente, ele está sensível. É algo que está preocupante, o mercado está com medo. Quebrou financeira / bancos aqui no Brasil, quebrou nos Estados Unidos, quebrou lá na Europa. Então o que acontece? Eu vejo com, assim, preocupação sim o nosso mercado. E é uma situação que está complicado, mas ainda assim o mercado tem se mostrado forte e resiliente, apesar de toda a preocupação que envolve o mercado.
E aí um cuidado que vocês têm que ter é o seguinte, ó. O último dividendo anunciado desse fundo, dia 6 de março, e ele pagou no dia 14 de março, foi esses 8 centavos. Frente, na época, a cotação estava em 7,48, isso dava um yield de 1,07. Gente, a cota despencou. Se a cota despencou, note, ó, de 1,07, esse mesmo dividendo aqui, ó, já representa 1,19. E aí dá essa distorção aqui, ó. Se a gente olhar bem, o fundo não pagou 19% de dividendo. Só que esses dividendos pagos aqui, frente a uma cota depreciada como ela está hoje, abaixo dos R$7, 6 e pouco, aí dá como se fosse esse proporcional de 19%. Então, quem olha cegamente para dividend yield pode ser levado e induzido a erro. Você não pode olhar somente para dividend yield sem analisar o que está fazendo esse dividend yield ser tão alto assim. Dando continuidade aqui, o que a gente observa? Aqui a gente vê quais ativos que tem o BIM no seu portfólio. E aí, o que a gente vê? O MXRF, por exemplo, ele tem 1 milhão de cotas desse fundo. Ele ancorou bem a distribuição desse fundo. Ó, 17% das cotas do fundo estão na mão do MXRF. Mais 17% na mão do MCCI, mais 3% aí na mão do IBCR, mais 4 mil cotas no MOR e uma cota no SNFF. E o que vocês também conseguem observar, gente? Esse fundo aqui está depreciado? Sim, está depreciado. Ele está mais barato do que ele vale. O que isso acontece? Lá no MCCI, vai impactar o patrimônio do MCCI. Por quê? 1 milhão de cotas para o MCCI lá, perderam 20, 30% de valor. Aí lá no patrimônio do MCCI vai ser afetado. Com esse fundo aqui acontece a mesma coisa. Por que esse fundo está valendo só R$6, amor? Porque, primeiro, quantas pessoas estão negociando. Mas você viu lá que o patrimônio dele está na casa de R$9? Por que está valendo só 9? Porque os seus CRIs têm marcação a mercado, tá jogando para baixo. A quebra daquele banco lá nos Estados Unidos, a problemática que aconteceu com o SVB lá, com o Silicon Valley Bank lá, não foi porque o banco dava prejuízo, não foi porque o banco estava muito ruim. Foi só problema de liquidez. Foi só problema lá de marcação a mercado. Então, assim, esse fundo está depreciado e muitos outros fundos de papel estão depreciados em razão da marcação a mercado. E aí a gente vai ver lá dentro do relatório que esse fundo, por exemplo, ele investe em FIIs, em CRIs, em permutas, e todas essas situações estão marcando a menor, por isso que o fundo está depreciado. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito bem-vinda e você ajuda demais. Se você também quiser, considere se tornar membro dos nossos canais. O canal Amuinvest, o canal Amufiagro, contam com um clube de membros e você, além de nos ajudar, esse clube de membros é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de ser uma ótima ajuda para o nosso trabalho, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então você ajuda e ainda tem vários e vários benefícios por isso. Eu criei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esses e-books, na minha humilde opinião, tem bastante conteúdo de fácil aprendizado e conteúdos que podem ajudar muito, principalmente o investidor iniciante. Eu trago, por exemplo, um conceito técnico do que vem a ser um fiagro, do que vem a ser um fundo imobiliário, mas eu também explico com as minhas palavras o que é isso. Acho que pode ajudar muito. Então, por que investir? Como que eu compro esses ativos? Nesse aqui de Fiagro, inclusive, eu trago a temática de os impactos que a inflação causam em corrosão de patrimônio das pessoas. E também tem informações bacanas no sentido seguinte: como que eu monto uma carteira de fundos imobiliários, de Fiagros, como que eu monto uma carteira diversificada. Então tem várias informações que podem agregar muito um investidor iniciante ou até mesmo que já tem alguma bagagem. Então, dito isso, considere adquirir para você ajudar o nosso canal. Você pode comprar para fazer uma doação para um amigo, para um parente, ou até mesmo para você. O valor é bem baratinho, acessível, e você pode comprar nem que seja para ajudar o canal. Até o final do mês de março, com o cupom AMU10, você vai ter 10% de desconto nesse e-book do AMU Fundo Imobiliário. Com o cupom AMU20, você vai ter 20% de desconto nesse aqui de Fiagro. E eu fiz uma promoção juntando os dois, tá? Escrito e-book 2 em 1. Na compra desse e-book 2 em 1, com o cupom AMU20, você vai ter 20% de desconto. Só que, comprando os dois juntos, esse segundo que você comprar, ele sai com mais de 70% de desconto. Então, praticamente, compensa comprar os dois, porque tá saindo, né, diferença muito pequena de você comprar um por um individualmente. Como eu disse, uma das vantagens de ser membro é a preferência no atendimento dos seus pedidos. O Pedro Henrique Silva, que ele é membro já há um bom tempo, ó,
Esses símbolozinhos aqui significam o tempo que a pessoa já é membro no canal. Ele falou a seguinte coisa, ó. Amor, BIM11 não para de cair. Poderia fazer um vídeo do motivo que você acredita estar por trás disso? Durante toda essa primeira parte aqui do vídeo, eu tentei mostrar, pelo menos na minha humilde opinião, o porquê desse fundo estar caindo. Cada vez mais eu me dou conta, e aí, pelo amor de Deus, não fiquem ofendidos e não acho que isso é pra vocês, tá? Isso é pra mim. Cada vez mais eu me sinto um idiota. Cada vez mais eu tenho convicção que eu não sei o que eu estou fazendo, tudo bem? Justamente por isso, não tem como a gente afirmar com exatidão o porquê de um ativo subir ou cair. A gente faz algumas conjecturas, o que a gente observa é que se o rendimento, se o dividendo que um fundo deu, que uma ação deu e assim por diante cai, aí geralmente a cotação cai. Se subiu o rendimento, se subiu o lucro de uma ação e tal, se subiu, a cotação sobe. Então o que a gente observou? Caiu o rendimento desse fundo. Caiu o dividendo entregue. Você vê que a cota vem caindo nas mesmas proporções, só que, na minha opinião, caiu até mais do que teoricamente seria o merecido. Na minha opinião, as quedas estão se dando em razão disso. Mas por que eu falo que eu sou um idiota? Gente, quem é profissional, quem é bom, quem sabe o que está fazendo, os caras que são bons quebraram financeiro e banco aqui no Brasil. Os caras que são bons quebraram banco lá nos Estados Unidos. Os caras que são bons quebraram banco na Europa lá. CSHG, gente. Credit Suisse. Se esses caras que sabem o que estão fazendo quebra, imagina eu que sou um Zé Goiaba, eu que sou idiota, né? Então, eu sempre vou com essa convicção, porque se quem sabe o que faz não sabe o que está fazendo, imagina eu, né? Enfim. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gestão vem nos falar o seguinte, ó, que o mês de fevereiro seguiu sem grandes novidades do ponto de vista macroeconômico. Os agentes econômicos e investidores permanecem apreensivos com as perspectivas de baixo crescimento econômico. E aí, o que são essas situações que estão com medo? Ó? Investimento público pela falta de espaço no orçamento, investimento privado pelo aumento do custo de capital, consumo nas famílias. Então, a gente tem visto aí várias situações que estão trazendo medo aí ao mercado. Continuando aqui, ele fala o seguinte, ó. Em meio à elevação do tom crítico dos representantes do Poder Executivo em relação à política monetária adotada pelo Banco Central e a defesa de medidas mais expansionistas, por outro lado, o Banco Central alerta sobre o risco de desancoragem da inflação. Então isso aqui é um problema que atualmente o pessoal está bem apreensivo em relação a isso aí. Eles continuam. Dados do Boletim Focus do Banco Central de 3 de março apontam para 2023 com crescimento tímido do PIB. Talvez vai crescer 1%. E eles falam, ó, inflação de 5,9%. Portanto, trajetória ascendente, o IPCA de fevereiro divulgado pelo IBGE já variou para o 0,84. Então, olha como é que está começando a disparar. Isso é preocupante, viu? E como teoricamente a inflação não está controlada, a ideia é que segue mantida para 13,75 a expectativa da Selic aí. O governo acha um absurdo, quer que baixa, mas aparentemente as medidas mostram que a inflação não está controlada. E aí, se você... O governo federal acabou de tomar uma medida falando assim, ó, bancos, vocês lucram demais. A partir de agora, vocês vão ter que colocar uma taxa para vocês fazerem empréstimo consignado para aposentados no máximo de X. Todos os bancos suspenderam. Não, nessa taxa eu não faço. Às vezes você tentar impor, o mercado se autorregula. Você tentar impor algo, não funciona muito não, tá? Onde você vê, lá já aconteceu no Brasil, aí na Argentina e vários outros países do mundo, vamos tabelar preço. Você só pode vender por tanto. Oxi, o produto sai da prateleira, para de produzir, ué. Então, se você tentar baixar a inflação à força, baixar a taxa Selic à força, sem haver um contrabalanceamento, gente, vê na sua vida, tá? Se você gasta desenfreadamente e você não tem as receitas para recompor aquilo, o que você acha que vai acontecer? Você não vai ter dinheiro, você não vai ter. Aí o que você vai ter que fazer? Pegar empréstimo para sua vida continuar, para você continuar sobrevivendo. Aí vai pegando mais empréstimo para sua vida continuar sobrevivendo. Mas, isso aqui não tem controle não, gente. É o que o Brasil atualmente está tentando fazer. Ele está tentando gastar, sendo que ele sequer arrecada aquilo que ele está tentando gastar. E além disso, isso aqui já vai gerar inflação. E aí você, além do mais, quer baixar a taxa que tenta controlar a inflação? Eu não sou economista, eu sou, de novo, um idiota, eu sou um Zé Goiaba, eu não entendo nada de... Mas até eu que sou besta, acho que isso não vai dar certo. E a minha crítica aqui, gente, eu tô me lixando se você é Lula, se você é Bolsonaro, se você é patriota, se você é mortadela, eu tô me lixando pro que você é. Tô me lixando. Mas, governante, esses caras
tem merda na cabeça e geralmente eles não fazem nada que ajude a população, não. Olha pro passado aí, vê aí se eles estão fazendo coisa boa para a população. Nesse contexto, grande incerteza e volatilidade, o time de gestão do BIM tem buscado alocação em ativos de risco com cautela. Entendemos que, por um lado, a rentabilidade recorrente tem sido impactada pela exposição, porém, por outro lado, essa posição nos permitirá atravessar essa fase de grandes incertezas. Isso é o blá 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 da gestora, né? Vamos à frente aqui. Aqui a gente começa a ver a composição dessa carteira. O que esse fundo investe? Ó, 60 e poucos por cento, quase 70%, eles estão investindo em CRI. Amor, o que é CRI? Por que de vez em quando, gente, eu paro e explico algumas coisas que são básicas? Se você está no canal há mais tempo, pode ser que você já tenha um certo domínio. Mas todo dia, saiba, entram pessoas novas. E eu também tenho que tentar falar com essas pessoas novas. Então o CRI nada mais é do que um certificado de recebível imobiliário. Nada mais é do que uma dívida, por isso que é um fundo de papel. Ele tem dívidas ali, que agora essas dívidas devem para o fundo. Imagina você com seu financiamento habitacional, você não deve para o banco? É mais ou menos essa ideia. Então os fundos de papel, eles compram dívida. Então ele tem quase 70% em CRIs. Ele tem também, ó, 20% em FIIs. Ele tem 7% em permutas e mais 2% em caixa. E do seu portfólio, 63% está indexado a IPCA. Ele tem ali 20% em renda variável, 3,4% em CDI e 7% em permutas. Então note que CDI é um pouquinho aqui, ó, do caixa e mais um pouquinho dos CRIs ali está em CDI. Aqui ele mostra também, gente, o que está representando o dividend yield do fundo frente ao percentual disso. Por exemplo, lá em agosto, esses 13 centavos representavam um yield anualizado de 17%. Agora, esses 8 centavos representam um yield anualizado de quase 11%. Que é um yield ainda muito bom, na minha humilde opinião, tá? É algo complicado, caiu e tal, mas é um yield muito bom. E mais, ó, o fundo ainda tem 6 centavos de reserva. Ele tem quase um rendimento de reserva que eles estão mantendo aí para possíveis momentos difíceis que vem à frente aí. Um ponto que me chamou a atenção positivamente aqui é o seguinte: como que gera o resultado do fundo? Ora, metade hoje estão vindo dos FIIs, a outra metade vem dos CRIs, 1,7 de permuta e um pouquinho do caixa. Outro ponto é, essas permutas aqui, querendo ou não, são dívidas, ó. Os passivos do fundo aqui, eles vêm diminuindo cada vez mais, ó. Até que em fevereiro praticamente vai zerar os passivos do fundo. Isso aqui para mim me chama a atenção muito positivamente. Outra informação que eu não costumo trazer, mas eu quis trazer aqui para vocês é o seguinte: azul é o resultado do fundo, cinza é o CDI. Olha o quanto que esse fundo entregou acima do CDI. Aí, nesses momentos aqui, vem os abobaiados de plantão e falam: nossa, por que eu vou investir num fundo imobiliário se ele não tá batendo nem o CDI? Sim, abençoado, o que você tem que entender é que a vida não é assim não, ó. A nossa vida, nós passamos por altos e baixos o tempo inteiro. O mercado passa por altos e baixos. Isso aqui é justamente aquilo que a gente fala sobre ciclos. Então é normal que haja essas quedas, mas olha o quanto que já vem se recuperando. E já praticamente igualou o CDI. E se você estivesse anualizado aí tudo que o fundo entregou, o CDI teria te entregue 1,27 e esse fundo entregou em 48. No longo prazo, isso aqui vai superar. O que eu vejo é as pessoas falando assim: de tal ano a tal ano, ativos de renda variável não bate o Ibovespa. Primeiro que Ibovespa é o pior índice para você olhar. Olha o IFIX, olha o índice de dividendos, o IDIV, e olha isso no longo prazo, para ver se ele não bateu e muito do CDI. As pessoas olham para o curto prazo, aí é muito fácil eu pegar um intervalo aqui e te mostrar um intervalo em que dá uma distorção gigantesca e eu te mostrar um intervalo em que acontece que os ativos de renda variável, ora, eu posso manipular isso. Agora, esqueça o que os outros falam e olhe você. Veja o quanto que rendeu no longo prazo a renda variável e a renda fixa para você ver. Sim, a renda... Só que é o seguinte, quem investe no Ibovespa, primeiro, o Ibovespa, cerca de 85% dele, 90% não é pagador de dividendo. E aí você vai ficar propício às oscilações de mercado. Uma hora uma ação está 100, outra hora ela está 20. Aí daqui a pouco ela está 30, 40. E ainda não paga dividendos. Entende? Agora, com ativos pagadores de dividendos, por mais que ele permaneça um tempão a 20, ele, no final das contas, vai ser 25, 30, 30, por causa dos dividendos. Então ele é crescente. E essa crescente aqui é, sim, superior ao CDI e à inflação, sim. Aqui é o ponto de atenção que você tem que ter com os ativos desse fundo. Ele tem alta exposição? Na minha humilde opinião, não. Mas ele também não tem muita pulverização.
Pelo que eu interpretei aqui do portfólio deles, ó. Azul são os ativos que ele vai ter ali com maior, entre aspas, nível de risco, ó. É IPCA mais 10 de taxa, IPCA mais 9, IPCA mais 10. Os demais são ativos mais controlados aí, ó. E a gente viu lá que ele criou 2 ativos novos aí, indexados a CDI. Um ponto positivo que você deve olhar, na minha opinião, é isso aqui, ó. Vamos lá. Primeiro ativo dele, CRI Celenza. Ele tem ali 9,87% do portfólio. Agora, ao invés de você olhar somente para esse 9,87, você vai olhar para os próximos ativos e ver se ele tem mais algum Celenza. Ele tem mais Celenza aí no seu portfólio, ó? Tem ou não? Aparentemente, ele não tem mais Celenza. Então, realmente, ele tem 9% no Celenza. GSFI, também 9,75%. Airport Town, 9,24%. Então, ele não tem essas duplicidades aí, com exceção desse Shopping Sul. Esse Shopping Sul aí, ele vai ter ali 1,2% do portfólio em 2 tranches de um único devedor. Então, não é 0,8 e 0,4, é 1,2%. Mas ele não está tendo duplicidade de devedores, isso aqui eu já vejo com bons olhos. Mas ainda assim, cada vez mais, como a gente tem visto, as problemáticas, está começando a estourar crédito e tal, quanto menor essa exposição, melhor. Então, 8%, 7% hoje é o que deve se buscar. Ele está abaixo dos 10%, que é totalmente aceitável, é bom, muito bom, não está com altíssima exposição, mas é muito interessante que futuramente o fundo consiga pulverizar e diversificar mais esses riscos que ele possui aí. Aqui ele mostra o seu portfólio, tá? Hoje, o que ele tem do seu portfólio? Ele tem 67,7% em ativos indexados ao IPCA. E ele tem ali mais 1,2% indexado a CDI. Ué, amor, não é 100%? Por que só tá dando aí 60 e pouco? Porque isso aqui, gente, são os CRIs. Os FIIs não estão entrando aqui, nem as permutas. E aí, o que acontece? Essa tabela de sensibilidade tem se mostrado cada vez mais, entre aspas, uma vantagem. Se o ativo fosse negociado aos seus R$9,00, que hoje, historicamente, é o seu PL, isso daria IPCA mais quase 7 e daria CDI mais 2,6. Como hoje esse ativo está sendo negociado até abaixo do 7, tá? Se fosse R$7,00, seria, ó, de em vez de ser IPCA mais 7, ó, IPCA mais quase 9. Ao invés de ser CDI mais 2,6, é CDI mais 3,4. Então aqui ele mostra o quanto que, se você comprar esses ativos com desconto, o quanto que esse yield seu pessoal, que é o tal do yield on cost, o quanto ele pode melhorar. Então, pessoal, ainda vai ter mais 2 slides aqui para frente. Antes a gente ver o finalzinho das informações a respeito desse fundo, eu trago aqui formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Por favor, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Comenta para nós. Você tem esse ativo no seu portfólio? Você sabia desses portfólio dele, dos riscos e dos pontos interessantes a respeito desse fundo? Você acha que ele é um bom fundo? Comenta aí para nós. Eu, particularmente, tá? Se fosse no dia de hoje, eu preferiria ter esse ativo ao VSLH, por exemplo. Eu trocaria tranquilamente. Mas, como eu não sou um girador de carteira, eu não vou mudar esse meu ativo por causa desse aqui. Mas eu compraria tranquilamente esse aqui. E como os dois estão depreciados hoje, tá? Entre o Versailles e esse aqui, eu acredito que esse ativo tenha menos risco do que o Versailles por causa dos seus devedores internos. Ele tem menos diversificação que o VSLH, mas os seus devedores não são de segmentos altissimamente arriscados. Os dois são arriscados, os dois são ativos depreciados, mas eu acho que esse ativo aqui tende a destravar mais valor futuramente, né, com menos risco do que o VSLH. Mas ainda assim, eu não vou trocar. E ainda assim, o fato de eu estar falando coisas positivas a respeito desse fundo não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, e nem que você deva comprar ou vender, pelo amor de Deus. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1.000 inscritos. Canal Amo Dicas quase chegando a 900 inscritos. E a gente precisa chegar em 1.000, então muito obrigado. E o canal Mufi Infra cresceu muito, já estamos com mais de 120 inscritos aí. E também pelejando para chegar nos 1.000. Os nossos 4 canais, se quiser ajudar, vai lá e se inscreva, tá? Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere também ir lá e se inscrever. Aqui a gente vê a composição do portfólio de FIIs, né? Ele tem ali 8% do portfólio no MCHF, 4% no BRIP, que é um fundo da própria casa, 3% para a PTO, 2,8% para o IBCR, BDIP com mais 1,77%, 1,79% e RBHG com mais 1,77%. E aqui a gente vê a DRE do fundo. Por algum motivo eu acabei esquecendo de trazer as taxas que esse fundo cobra, tá? E como que eu faço na prática? Algumas pessoas perguntam como é que eu acho aquele cálculo lá. Essas taxas que as gestoras cobram, eu não gosto delas porque para mim isso é irrelevante. Eu vejo na prática. Vamos lá. Despesas desse fundo, ó. Em fevereiro, esse fundo gerou de despesas 157 mil.
Se esse fundo receitou um total de 700 mil, no máximo essas despesas deveriam estar correndo na casa de 70. Então esse aqui para mim é um dos pontos piores do fundo. Como eu disse lá atrás que eu preferiria ter esse fundo ao VSLH, mas isso aqui é um ponto que me desanima. Esse fundo recebeu, vamos lá, ele recebeu 700 mil, tá? Sendo que 359 vieram dos CRIs, 324 dos FIIs, 11 mil do dinheiro das permutas e mais 4 mil do dinheiro parado em caixa, dando esse total de 700. E mais 157 mil de despesas. Então a gente vai ver agora o que essas despesas estão representando. Para quem acompanha o vídeo aqui sabe que o máximo que eu sentiria confortável é 15% para a gestão aí. Gente, olha o quanto está ficando para a gestão. 157, eu vou arredondar para 158 vezes 100, dividido por 701. Olha que absurdo, gente. 22% está ficando para gestão. Assim, lógico, essa gestora é pequena, tá? Nominalmente, para essa gestora, está ficando o grosso aqui de 157 mil. Não é tudo que vai para o bolso da gestão, tá bom? Aí você olha para uma Quineia, para uma XP, para esses outros fundos maiores, vai 1 milhão para o bolso da gestão, vai 1,5 milhão, 2 milhões para o bolso da gestão. Então, nominalmente, esse fundo recebe pouco frente a essas gestoras. Mas, cara, eu tô me lixando para isso. 157 mil reais? Frente ao que o fundo gerou de 700 mil é muito dinheiro. Então, no máximo, teria que ser algo na faixa de 100 mil, sei lá, 100 e poucos mil. Para mim, o melhor seria 70. Mas, ou seja, as despesas do fundo estão careiras. Eu não acredito que tudo aqui vá para o bolso da gestão. Talvez seja algo na faixa de 120, 130, 110. Mas a gestão não faz um destrinchamento das despesas para a gente ver realmente tudo que é gasto somente com a gestora. Então, a gente calcula tudo. Mas isso aqui seria um ponto excludente. Seria um dos motivos assim, olhei tudo, gostei. Agora, por causa disso aqui, eu não investiria nesse fundo, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo são somente essas informações. Muito obrigado a vocês que ajudam gratuitamente o nosso trabalho e muito obrigado a vocês que ajudam financeiramente o nosso trabalho, principalmente na aquisição dos e-books. Muito obrigado. Ao final do vídeo eu vou deixar passando outros slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!